Oi, tudo bem? Seguinte, eu sei que demorei um pouquinho pra falar sobre esse assunto, mas Poppy Playtime, um jogo que lançou lá em 2021. E esse jogo foi uma febre. Foi basicamente como o FNAF na hora do lançamento. Conquistou milhares de fãs, milhares de compras na Steam, muitas coisas. De uns tempos pra cá eles vêm lançando novos capítulos. O último capítulo lançou em 30 de janeiro de 2025, no comecinho desse ano. E já temos o próximo capítulo confirmado para 2026. Eu tô fazendo esse vídeo mais com a intenção de me questionar. Será que um ano é suficiente para se fazer um jogo? Eu sei que não estamos falando de um jogo completo ou até mesmo um jogo muito, mas muito complicado, mas sempre que esse jogo lançou, desde que esse jogo lançou na verdade, ele vem nos surpreendido, entregando gráficos bons para um jogo de um estúdio indie, vem entregando uma história que é capaz de envolver, você fica imersivo na história enquanto joga, né? Mas esse jogo não escapa dos seus problemas, que, se você parar pra perceber, são bastantes até. Eu tenho algumas coisas pra falar sobre esse jogo, em relação à jogabilidade, à optimização e até mesmo sobre puzzles que você vê uma vez e depois nunca mais vê. Vou começar a respeito dos puzzles. Eu acho este jogo bastante fácil de se entreter. Ele entrega puzzles legaisinhos, ele entrega uns desafios que às vezes você tem que pensar. Mas eu fiquei jogando de novo esses dias e eu percebi que os puzzles que você encontra em um mapa, em um capítulo mais precisamente, você basicamente vai encontrar só lá mesmo. Não sei se eu que não percebi realmente, ou não sei. Mas eu basicamente só vi os puzzles em um capítulo só. Depois disso foram repetições de novos, às vezes nem tão criativos assim, mas tinha, sabe? Às vezes só pra parecer que se tem. Também não tô dizendo que eles têm que ser complicados, mas você criar uma ideia de fazer um desafio pra usar somente em uma parte do jogo, se assim podemos dizer, eu acho estranha, porque às vezes você faz algo bom e acaba não usando ela depois, sabe? Não entendendo, não aproveitando ela ao máximo, sabe? Também não tô dizendo que eles têm que aproveitar até o jogo encher o saco, encher de puzzles que são legais, porque senão eles vão encher o saco mesmo, mais do que divertir. Mas sobre os puzzles, seria mais do isso, porque eu não vejo os mesmos puzzles que você via, por exemplo, no capítulo 3, no capítulo 4. Você só encontra os mesmos puzzles do capítulo 3 no capítulo 3. Depois disso, depois e antes, você não encontra mais. Não me recordo muito bem, né? Posso estar errando, não estou dando certeza absoluta. Mas eu posso dizer que a maioria dos puzzles que você encontra em um capítulo são exclusivos dele e a maioria dos puzzles que você vai ver no capítulo seguinte não tem nada a ver com os antigos. Agora, em relação aos gráficos, os gráficos são bem legais, não tem nem como dizer. Para um jogo indie, cara, esses gráficos chegam a ser incríveis. O único problema é que às vezes eu quero dizer, existe a frequência até bem grande, que esses gráficos que você vê, às vezes eles são estragados por saturação forte, ou até mesmo bugs de iluminação, que às vezes ficam muito escuros, às vezes ficam muito claros. A lanterna mesmo, tem vezes que eu joguei que a lanterna ficou... Nossa senhora, quase me deixou cego. É uma coisinha assim besta, sabe? Mas que às vezes você vai pegar pra rejogar, você acaba percebendo que isso aí acaba estragando um pouquinho do seu entretenimento. Porque, de fato, não era pra acontecer. Eu vou ser bem sincero, eu não sei se é fácil resolver essas coisas, porque eu não entendo nada de programação de jogos. Mas eu acho que essas coisas são coisas que deviam se preocupar em não acontecer. De novo, eu não sei se é fácil, não sei como é montar um jogo, fazer um jogo do zero, né, não montar. Eu não tenho a mínima ideia. Mas para um jogo que entrega uns gráficos como os desse, bugs de iluminação são o mínimo, acredito eu. O mínimo que deveria ser evitado. Agora vamos chegar na parte em que pega bastante nesse jogo. A otimização. É o seguinte, eu não posso dizer isso sobre todos o primeiro, segundo, terceiro capítulo, porque eu não joguei quando lançaram, então eu não posso não posso bater o martelo falando que estava assim. Mas esses 3 primeiros capítulos tinham sim os seus problemas, que continuam até hoje.
Se você parar pra perceber, momentos dessa gravação em que tá aí no fundo, né? A minha mão buga fora do bonde em que eu tô pegando, ela buga mesmo. Tipo, ela fica lá puxando infinitamente. Sorte que ela volta depois, senão como é que eu ia jogar daí então, né? Esses seriam os bugs mais leves. Ainda tem os bugs de, por exemplo, você travar em blocos que às vezes, sei lá, nem existem, sabe? Em blocos que você puxou, às vezes os blocos que você puxou travarem em alguma coisa, entrarem em alguma coisa. Acontece bastante, por incrível que pareça. Bugs é o que mais tem no jogo, mas pelo menos eu posso dizer que você pode aproveitar o primeiro e o segundo capítulo, talvez até o quarto hoje em dia, sem se precaver, sem se preocupar tanto com isso. Porque esses bugs que aconteciam recentemente até nos lançamentos, não acontecem mais. Porém, agora eu quero chegar no ponto específico do vídeo. O capítulo 4. O capítulo 4 eu joguei no dia do lançamento. Lançou, comprei, joguei. E cara, eu me impressionei com a quantidade de bugs e de glitches que eu encontrei no jogo, cara. É impressionante. Tipo, não dá pra contar nos dedos. Tinha mapas com colisão errada, onde eu achava que tinha que ir pra um lugar e acabava caindo num abismo escuro. Tinha partes do jogo que simplesmente não renderizavam direito, eu tinha que abrir e fechar o jogo. Tinha partes do jogo que eu ficava travado por não conseguir me mexer direito, porque eu pisei em alguma pedrinha que travou o meu personagem lá. Então eu tive que reiniciar o jogo. Isso quando eu não tinha que rejogar desde o início. Inclusive, nesse jogo, tem uma parte de perseguição, né? Que você tá lá preso num labirinto, digamos assim, com um Yarnab, onde ele fica te perseguindo. E várias pessoas falaram que essa parte é legal. Eu já ouvi pessoas falarem que essa parte é legal. Porém, acredite se quiser, ela não aconteceu comigo. O Yarnab simplesmente não apareceu. Eu fiquei lá andando sozinho num labirinto que claramente eu percebia que tinha que ter alguma coisa pra me perseguir lá. E nada apareceu, nada veio. Eu tive que rejogar esse jogo umas 3 vezes até o Yarnab de fato spawnar, pra daí sim eu ter a experiência real desse jogo, que inclusive essa parte assim é muito legal, mas de novo, 3 vezes, 3 tentativas pra jogar certo o negócio, aí não dá, né, cara, aí é complicado. E é por isso que eu quero comentar sobre o capítulo 5, que vai lançar esse começo de ano, provavelmente. Eu não tenho a data certa ainda, porque nem a Steam, nem eles mesmo deram a data certa. Mas eu ainda acho que vai ser muito em cima do outro. Provavelmente pode ser que caia no mesmo dia dos outros, né? Já que o capítulo 4 e o capítulo 3 tiveram um intervalo literal de 1 ano para serem lançados. E eu acho que não é tempo suficiente para se fazer um jogo, como eu já disse aqui. Porque eu sinceramente acredito que esse jogo, no começo eu espero muito que não, e inclusive eu desejo que não. Esse jogo só feito em 1 ano é bem capaz que hajam os mesmos problemas, se não piores até, do que o capítulo 4, quando se lançou. E cara, eu não vou mentir pra vocês, eu gosto bastante desse jogo. É sério, eu gosto bastante. Eu joguei o primeiro capítulo, comprei os 2 segundos capítulos, os 2 próximos capítulos que lançaram. Depois eu comprei o 4 pra jogar. Daí depois, agora eu estou vendo aqui, eu estou feliz que vai lançar o 5º. Porém, eu também estou meio apreensivo em relação a isso, por conta da própria experiência que eu já tive no lançamento do capítulo 4. Eu queria dar uma comentada em relação a isso pra vocês, porque tá todo mundo esperando esse jogo. Tá todo mundo esperando muito esse jogo, inclusive. Esse jogo ainda tá no hype, digamos assim. Vários canais brasileiros, grandes até, que eu conheço, já fizeram vídeos sobre esse jogo, sobre esse trailer, né? Analisando cada detalhe dele. Eu também já assisti vários desses vídeos, porque eu sim também estou ansioso para jogar esse próximo capítulo que vai lançar, que promete muita coisa, inclusive. Porém, o maior medo em relação a isso ainda é o problema de otimização, cara. Não tem pra onde correr, e eu tô vendo muita gente falando sobre isso também, assim como eu tô vendo muita gente deixando isso de lado. Então eu vou falar aqui. Eu gosto bastante desse jogo, eu tô esperando esse jogo lançar, eu quero jogar esse jogo, eu vou comprar no lançamento muito provavelmente. E vou jogar desde o lançamento. Quem sabe não traga vídeos daí do lançamento do capítulo 5.
Mas é inegável a minha preocupação com esse próximo capítulo, porque eu sinceramente acho que ele vai vir mais caro do que os outros, e é difícil você pagar mais de R$ 60 num jogo pra você vir um jogo que parece que não tá completo, sabe? Que parece que não pegaram ninguém pra testar, não fizeram nada pra otimizar, entendeu? Mal otimizado do jeito que estava o capítulo 4 no lançamento. Por mais que eu adore essa sequência de jogos, eu joguei o capítulo 4 também com essa intenção. Tipo, eu quero jogar pra caramba, eu quero ver o que vai acontecer. A minha experiência, ela basicamente não foi a melhor não foi a melhor possível, simplesmente porque eu me deparava com bugs o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sério, eu não sei quantas vezes eu tive que reiniciar o próprio jogo porque eu não conseguia jogar por alguma coisa de bug ou sei lá. A própria batalha final do capítulo 4, você tem que puxar uns tanques de cilindro lá, né? Que tem lá, de nitrogênio, se eu não me engano, pra congelar o próprio Dewey. Cara, eu não conseguia puxar esses tanques, tava bugado, eu não conseguia puxar esses tanques de jeito nenhum. Por conta disso eu venho trazendo esse vídeo aqui. Eu espero de verdade que esse capítulo seja muito melhor, prove que eu estou errado ao esperar algo que vai vir bugado, porque eu sim vou jogar no dia que lançar, e não só vou jogar como eu quero que lance ainda, e por mais que eu quero que lance rápido, eu também não tenho nenhuma ressalva quanto eles adiarem para trazer alguma coisa menos bugada, digamos assim. Eu tô trazendo esse vídeo mais pra comentar sobre esses problemas, né, de um jogo que tem muito potencial, porém que esse potencial está meio que sendo desperdiçado, porque as pessoas novas que vão chegar e jogar vão se deparar com gameplay legal até. Mas se elas continuarem mais de vez em quando, essa gameplay pode ser estragada por simplesmente bugs ou coisas bestas, sabe? Eu vou dar uma colher de chá aqui também para os bugs de iluminação e até mesmo os puzzles de cada capítulo, porque eles não são enjoativos, nem sempre são enjoativos, eles até que são legais basicamente a maior parte do tempo. Eu não importo sinceramente se eles vão vir para os próximos capítulos como modos, como puzzles, tipo, mesmo que seja jogado só um ou outro lá, sabe? Eu gostaria, mas o maior problema em relação a isso ainda pra mim é a otimização do jogo, que tem deixado a desejar muito. Bom, eu queria dar minha opinião sobre esse jogo. Espero que eu tenha te entendido até aqui. Agradeço muito pela sua visualização. Fique ligado para os próximos vídeos do canal e até a próxima!